Olá, tá tudo bem com você? Meu nome é Charles, você está assistindo o canal do ex-TJ Direto ao Ponto. Esse é o primeiro vídeo, é o vídeo inicial do canal. Eu decidi criar esse canal para contar minha história, minha experiência na religião das Testemunhas de Jeová, religião onde eu fui criado. E por qual motivo eu deixei a religião recentemente, no ano passado, 2025, à idade de 39 anos. Se você clicou nesse vídeo, pode ser que você tenha uma experiência parecida à minha ou esteja interessada no assunto religião de modo geral. Aqui no meu canal eu vou falar muito sobre os ensinamentos das Testemunhas de Jeová que elas propagam publicamente e qual é a minha opinião a respeito. Vamos começar aqui nesse vídeo falando um pouquinho sobre a minha história? Vem comigo! Como eu disse para você agora há pouco na introdução, eu fui criado na religião das Testemunhas de Jeová. Isso porque, quando meus pais se conheceram, ambos já eram membros da religião. De fato, meu pai já chegou a ser pioneiro especial quando era solteiro. Além dos meus pais, eu tenho um irmão e uma irmã. Desde criança, nós fomos incrivelmente doutrinados na religião das Testemunhas de Jeová. Eu estou te mostrando aí a foto de quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu acho. Esse aí é eu e meu irmão, eu sou o da esquerda. Olha como a gente segura aí o livro, o famoso livro, meu livro de histórias bíblicas. Eu não largava desse livro. Eu lia constantemente as histórias, os relatos da Bíblia conforme contados pela religião. Foi passando o tempo e eu fui progredindo, né, na religião. Você está vendo a outra foto aí, eu fazendo um discurso, uma leitura. Eu não lembro exatamente o que estava acontecendo nessa data, mas eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Em algum momento, durante minha infância, meu pai começou a se afastar da religião. Aí ele se tornou aquilo que as Testemunhas de Jeová chamam de inativo. Por causa disso, tanto eu como os meus irmãos também começamos a nos afastar, e aí, por volta da minha adolescência, eu já não assistia mais às reuniões. Nenhum de nós tinha sido batizado ainda, nem eu nem meus irmãos. A situação começou a mudar quando, por volta dos 14 anos de idade, meu avô, que era testemunho de Jeová, veio me incentivar todos nós, na verdade, e eu respondi aos esforços dele. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu decidi ser batizado na religião que eu tinha herdado dos meus pais. E aí começou aquela caminhada que você, se você é uma testemunha de Jeová ou está familiarizado com essa religião, já conhece. Aquela vida de extrema dedicação. Eu acredito que eu fui uma testemunha de Jeová incrivelmente obediente. Eu fazia tudo aquilo que me designava para fazer, sem preguiça. Eu negava a mim mesmo porque eu realmente acreditava no que eu estava fazendo. Cheguei a ser servo ministerial nessa religião por alguns anos, depois tive que deixar por alguns problemas pessoais. Você está vendo aí uma foto, eu já à idade de uns 25 anos, eu acredito, aí numa assembleia, e a outra foto aí num congresso das Testemunhas de Jeová. Eu não quero ficar aqui entediando você com muitos detalhes a respeito dessa longa jornada de mais de 20 anos na religião das Testemunhas de Jeová. Eu quero chegar logo ao ponto, que é explicar que motivos me levaram a sair, a deixar a religião recentemente. Há muitas pessoas fazendo isso, e as pessoas têm motivos diversos. Eu acredito que quando a gente fala dessas coisas, quando a gente compartilha informações, a gente aprende lições importantes na vida. Mesmo quando a gente fala de eventos desagradáveis, coisas do passado que às vezes nos machucaram. A gente tem muito a aprender por compartilhar a experiência. Por isso eu decidi falar disso. Basicamente, a minha situação começou a mudar por causa de questões doutrinárias. Você talvez saiba como as Testemunhas de Jeová afirmam ter o entendimento correto das Escrituras, só elas, diferentemente de outras religiões. A entidade jurídica que comanda as Testemunhas de Jeová, chamada de Torre de Vigia, já publicou nas suas décadas e décadas de existência muitas informações ao redor de temas bíblicos. Basicamente, eles tentaram explicar cada versículo da Bíblia. Vou te explicar que tipo de pessoa eu sempre fui. Eu sempre fui uma pessoa que gostou e gosta de ler, estudar e comparar. Quando você é uma testemunha de Jeová que faz isso, que lê todas as publicações das testemunhas de Jeová, eventualmente você vai encontrar incoerências nas publicações.
É por isso que a torre de vigia sempre fica tentando fazer o famoso controle de danos. Ela sempre fica repetindo nas publicações para os adeptos: olha, como é importante ser humilde e paciente se você não entender alguma coisa. O tempo vai explicar, Deus vai clarear o assunto. Não fique preocupado, não fique ansioso, desapontado com as mudanças de entendimento. Olha, eu sempre tentei fazer isso nos meus anos de testemunha de Jeová. Eu sempre encontrei incoerências nas publicações. Em 2021, eu fiquei bastante preocupado depois que a Torre de Vigia lançou uma série de artigos sobre ressurreição. E eu percebi, quando eu bati o olho na sentinela, que havia informações que entravam em contradição com outras informações que haviam sido publicadas mais de 10 anos antes. A Torre de Vigia sempre disse que o assunto da ressurreição é um dos assuntos base da fé cristã. E eu concordo. É por isso que eu fiquei preocupado, porque eu achava que a verdade tinha que ter coerência, mas o que estava sendo apresentado para mim ali não tinha coerência nem lógica. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu acho que eu senti como se um interruptor tivesse mudado na minha cabeça. Pela primeira vez, eu comecei a ficar com um pé atrás com as publicações. Eu senti que dali em diante eu tinha que ter cada vez mais certeza, me certificar de que o que a sentinela passava para mim era realmente verdadeiro. Foi esse o sentimento que eu fiquei. A minha postura começou a mudar, porque eu despertei uma mentalidade mais inquisidora. E aí eu lembro que assistindo às reuniões, eu levava no meu celular 3 ou 4 versões da Bíblia. Todas as vezes que era lido um versículo lá em cima, seja no estudo da sentinela, ou num discurso público, ou outro discurso, eu conferi o versículo em todas as versões que eu tinha. Não demorou muito, comecei a perceber diferenças ali de tradução de textos, da tradução Novo Mundo com outras Bíblias. Mas naquele ponto ali, em 2021, eu ainda não tinha noção exatamente o que estava errado. Ainda necessitaria de mais pesquisa minuciosa que eu faria mais para frente. Mas por causa dessa mentalidade que tinha sido despertada, eu comecei também a sentir a necessidade de pesquisar assuntos que por muito tempo eu ignorei. Por exemplo, quando eu era testemunho de Jeová, as pessoas volta e meia diziam: olha, essa história de 1814 não é certa. Jerusalém não foi destruída em 607. Pesquisadores dizem, historiadores dizem que foi em 587. Toda a vida eu ignorei esses assuntos porque eu sempre achei que eu tinha a verdade. Agora chegou o momento de pesquisar esses assuntos. Eu resolvi ler, ver o outro lado da história. E aí encontrei, em 2023, eu acredito, aquele livro do Carl Olof Johnson, uma ex-testemunha de Jeová, que fez uma pesquisa intensa em torno desse assunto, e aí ele publicou um livro chamado Tempos dos Gentios Reconsiderados. Eu comecei a ler aquele livro com um pé atrás. Eu montei uma barreira, como uma boa testemunha de Jeová. Eu dizia para mim mesmo: essa publicação é visivelmente coisa de apóstata. Eu não vou acreditar em nada do que está escrito aqui. Eu só vou ver o outro lado da história. Mas não demorou muito, aquela barreira que eu tinha montado foi desmanchada. À medida que eu ia avançando as páginas daquele livro, era inegável o que eu estava vendo, e a minha crença na doutrina de 1914 foi desfeita rapidamente. A partir daí, no começo de 2024, eu já comecei a deixar de assistir as reuniões, eu não conseguia mais assistir as reuniões em vista do que eu estava descobrindo, entendendo. E aí os anciãos vinham correndo atrás de mim, é claro, tentando me incentivar, achando que eu simplesmente estava desanimado ou deprimido. Mas eu não dizia o que estava acontecendo. Isso era um segredo só meu. Nem meus parentes sabiam. Foi passando o tempo, eu fui adquirindo mais conhecimento das escrituras por causa das pesquisas que eu ia fazendo. E aí, em 2025, o ano passado, eu decidi que seria o fim. Eu abri o jogo e eu chamei os anciãos e expliquei que eu não acreditava mais nas doutrinas das testemunhas de Jeová, por causa do que eu estava pesquisando, e eu estava me desligando da religião. Entreguei minha carta de desligamento. Ou como alguns dizem, né, comunicado de dissociação. Eu vou te explicar qual é a minha posição hoje a respeito de tudo. É um choque quando a gente descobre que tudo aquilo que a gente acreditava desde criança era uma falsidade. Eu lembro que eu não dormia de noite quando eu estava pesquisando essas coisas. Eu lia e chorava diante do computador. Ninguém sabia. Eu lia, eu enxugava os olhos e continuava lendo. Eu não queria acreditar no que eu estava aprendendo, que eu estava descobrindo. Mas a minha posição atual é a seguinte: eu ainda acredito em Deus,
Eu acredito que a verdade da palavra de Deus é inegável, mas nós vivemos aqui numa terra cheia de confusão da parte dos humanos. E os homens, quando eles acreditam numa coisa, eles fazem muita questão a respeito. Por isso que há tanta confusão e tanta discussão em torno de temas religiosos, em torno do assunto religião. Isso não acontece só na religião das Testemunhas de Jeová. A gente vive na época de muito debate. Talvez seja por causa também que a gente vive na época da informação. Pessoas têm mais acesso à informação de maneira fácil. E é assim, mantenho a minha fé em Deus, e depois de muito tempo tentando decidir se eu deveria criar um canal no YouTube e falar a respeito, eu finalmente decidi. E aqui no meu canal você vai ver como eu falo muito, como eu disse para você antes, a respeito dos ensinos que eu antes acreditava. E eu posso dizer que hoje eu consigo provar com extrema facilidade que esses ensinos das Testemunhas de Jeová são falsos. Aqui esse vídeo está chegando ao final, já que era só um resumo assim da minha história, para você me conhecer um pouco. Mas em breve vou estar postando mais vídeos a respeito desses assuntos. Obrigado por sua atenção, até breve.